Segundo ano, nós faremos neste vídeo a correção das atividades da semana 1 do PET 3. Nesta semana o PET aborda a literatura, mas ele não começa abordando a literatura de maneira cronológica, né, através das escolas literárias, os estilos literários, mas ele aborda aspectos muito importantes da literatura. Como vocês sabem, eu amo falar de literatura e eu acredito que é uma atividade muito bacana de ser feita. Vamos lá. A literatura produzida por escritores e escritoras negras pode vir a apresentar uma especificidade se considerarmos sua produção como uma representação da identidade desses sujeitos que apresentam seus contextos de produção, bem como suas trajetórias pessoais e coletivas, a representação de uma comunidade negra em luta por conquista e manutenção de direitos. Além de um norte interessante na produção literária brasileira, cujos cânones são parte de um modelo ético, normativo e padrão da sociedade brasileira. Esse ano eu fico assim, sem saber como abordar algumas coisas. Esse ano a gente viu uma discussão muito grande sobre direitos da comunidade negra, né? Que começou com uma onda nos Estados Unidos muito grande, às vezes a gente importa até, no sentido de importação, né, até as lutas, porque nós temos tantos jovens negros que são mortos diariamente aqui no Brasil, tanto racismo que o nosso país já produz, mas algo terrível que aconteceu com o negro nos Estados Unidos, com o George Floyd, fez com que o mundo inteiro se organizasse de certa forma contra o racismo, né? E aí foi uma pauta muito bem discutida. Nós tivemos um menino negro assassinado aqui em Montes Claros. Então, recentemente, né? 2 semanas atrás, se eu não me engano, se não me falha a memória. Então, é uma população que ainda sofre muito preconceito. Aqueles 300 anos de escravidão não ficaram para trás, os direitos não foram todos conquistados. O negro ele foi libertado naquela época, mas não foi dito a ele o que fazer, né? Nós tínhamos imigrantes, ninguém queria pagar pela mão de obra negra, já que há tão pouco tempo antes ela era gratuita, né? Você comprava o negro, mas a mão de obra era gratuita, o negro nem era tratado como gente, o negro era considerado, inclusive, pela igreja como animais sem alma, né? Como seres sem alma, então, longe da humanidade, né? Eles nem eram humanizados. Então, todos esses anos de eu não sou negra, esse não é o meu lugar de fala, tá, gente? Mas todos esses anos de ensinamento de que o negro era menor, de que o negro era menos capaz, de que o negro era menos gente, de que o negro merecia menos direitos ou não merecia um direito algum. Esse ensinamento que durou 300 anos, nós somos um país que tem 520 anos. A maior parte do tempo que nosso país existe houve escravidão, né? Então, 300 anos de ensinamento numa sociedade que passa e nós sabemos que os conhecimentos passam de pais para filhos, de geração por geração, esses 300 anos de ensinamento, eles não morrem de uma hora para outra. Eles não morrem com a abolição da escravatura, eles não morrem com alguns direitos que a gente pode considerar até migalhas. Ainda temos pouquíssimos negros que ocupam espaço de prestígio dentro da nossa sociedade. Dentro da literatura, grandes autores negros foram embranquecidos em suas biografias. Por exemplo, Machado de Assis, ele era um homem negro. Se nós olharmos, né, as pinturas, as fotografias reais, mas ele, nas capas da maior parte dos livros, ele está embranquecido. É muito difícil que a sociedade brasileira assumisse, mesmo que ele fosse da Academia Brasileira de Letras, né, e fundador da Academia Brasileira de Letras, mas a sociedade brasileira não poderia admitir que um dos maiores, se não o maior autor de literatura brasileira fosse um homem negro, principalmente na época em que ele viveu,
que não tinha nem 100 anos da abolição da escravatura. Nem 100 anos, eu estou até brincando, né? A escravatura tinha acabado de ser, quando Machado viveu e escreveu, a escravatura tinha acabado de ser abolida. Então, ainda há muita luta por esse espaço. E através da literatura negra, alguns autores conseguem o espaço para se expressarem, né? Para expressarem não só a si, mas para expressarem a voz de uma comunidade inteira, de um povo inteiro, de uma etnia inteira. Então, a literatura negra ela é muito importante no Brasil. E nós vamos começar na atividade número 1 lendo um poema de Conceição Evaristo. Conceição Evaristo é uma mulher negra com história de vida que a gente pode até falar que é linda ou inspiradora, mas é uma história de vida muito difícil, como a história de todas as mulheres e principalmente da mulher negra, porque a mulher negra sofre muito mais do que a mulher branca, né? As mulheres já são uma minoria. Você imagine, quando a gente diz minoria, não é... Quando a gente diz que mulheres são minoria, que gays são minorias, que negros são minorias, não é minoria de quantidade, tá, gente? Porque aí vocês falam assim, mas a maior parte da população é negra, a maior parte da população é feminina. Não é isso, é minoria de direitos, tá? Lembrando que todas essas pessoas conquistaram direitos há pouquíssimo tempo. Então, assim, é minoria de direitos, não minoria de quantidade, ok? Então, mulheres já são uma minoria de direitos. Você imagina mulheres negras, porque aí são duas, né, cargas de minoria em cima de você. Então, Conceição Evaristo, ela tem uma história de vida que eu não gosto de dizer linda, maravilhosa, porque as pessoas costumam romantizar, né, as dificuldades, romantizar aquilo que deveria não acontecer. Mas é uma história de vida muito difícil, com um final muito belo. Ela é muito aclamada hoje no âmbito da literatura. Tem livros incríveis, se vocês quiserem, eu tenho alguns e posso compartilhar com vocês. Olhos d'Água, para mim, dela é um soco no estômago. Até então é o meu livro preferido dela. Becos da Memória é incrível. Como é o nome do outro, de Lágrimas de Mulheres? Eu me esqueci o nome do outro, mas eu pesquiso para vocês, que são os livros dela que eu mais tenho, com os quais eu tenho mais afinidade, né? Que eu mais gostei de ler, digamos assim. E aí nós temos um poema aqui de Conceição Evaristo. Pesquisem sobre Conceição Evaristo, eu posso compartilhar os livros dela que eu tenho com vocês, alguns e-books. Me mandem mensagem se vocês tiverem interesse, ok? Vozes Mulheres. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões. Vamos ler o enunciado da questão que eu não li, né? Ao ler a poesia abaixo, reflita sobre como ela apresenta momentos históricos sobre a vida de mulheres e tente responder às questões a seguir. Lembrem-se que eu digo sempre que o eu lírico não pode ser confundido com o autor do texto, né? Existem muitos casos em que o eu lírico ele é um personagem e que não é autobiográfico, mas nesse caso nós podemos ver que é um poema autobiográfico, né? A voz que fala no eu lírico, ele corresponde à autora do texto. Mas vamos analisar o eu lírico sempre separadamente, tá? Vozes mulheres. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida liberdade.
Vocês podem ver que existe uma gradação nesse poema. Lembrando que Conceição Evaristo, ela é uma autora contemporânea, tá? Ela nasceu em 1943 ou 46, se eu não me engano, mas na década de 40, ainda é uma autora viva, é uma autora contemporânea, da literatura contemporânea, tá? E a gente pode ver uma gradação da avó que veio no porão do navio negreiro, da bisavó, na verdade, da avó que deveu obediência, né, aos brancos que eram donos de tudo, a mãe que, apesar de já ser liberta, né, a gente percebe que ela já é liberta, ela fica assim caladinha, falando baixinho. Ela já não é calada, mas ela fala baixinho no fundo das cozinhas, né? Limpando para os brancos, que ainda são donos de tudo, na maior parte das vezes. A voz dela ainda ecoa, perplexos, com rimas de sangue e fome. Sangue que ela viu, que ela sentiu, fome que ela passou. E aí você vê que a filha traz todas essas vozes. A gente fala sobre ancestralidade, né? E a ancestralidade dentro da comunidade negra parece ser ainda mais importante ou mais dita, porque os ancestrais sofreram ainda, então a pessoa ainda carrega todo o sofrimento dos seus ancestrais, né? Como memória ou como energia, enfim. E essa filha que recolhe em si todas essas vozes que foram caladas, né? Que foram engasgadas, e ela pode falar. E hoje a filha pode falar o eco da vida, liberdade. Então hoje nós podemos ver que há uma gradação, né? E essa neta, se ela tiver uma neta, vai poder ainda dizer mais, né? Então a gente vê que através da ancestralidade, cada um ganhando de maneira gradativa mais poder de fala, né? Mais liberdade, digamos assim. Número 1. Numerar a segunda coluna de acordo com a primeira. Quais são os lugares habitados pelas vozes mulheres no poema de Conceição Evaristo? Então vamos lá. Número 1 é a autora, número 2 a mãe, número 3 a filha, número 4 a avó, número 5 a bisavó. Vamos fazer o oposto, tá? Vamos começar pelo número 5, que foi a bisavó, que começa o texto, e para mim é importante que a gente perceba a gradação, tá? É importante que a gente perceba esse movimento que acontece no poema, que a gente percebe de maneira tão clara. Nós não vamos começar do número 1, que é a autora, para mim devia estar ao contrário, nós vamos começar do número 5. Número 5. Qual a coluna corresponde ao número 5, que é a bisavó? A bisavó, a voz dela ecoou criança nos porões do navio. Que navio, gente? Qualquer navio não, navio negreiro. A gente sabe disso, a gente conhece a história, sabe. Como é a voz da avó? A voz da avó é a última coluna. Ecoou obediência aos brancos donos de tudo. Que são donos de quase tudo ainda, né, gente? Número 3, a filha. Não acho que deveria ser a filha que estaria aqui. Vamos lá. Nós vamos da avó, número 4, para número 2, a mãe. Eu acho importante que a gente perceba essa gradação. Então, vamos saltar a filha aqui. Número 2, a mãe. Qual é a voz da mãe? Qual a coluna corresponde à mãe? A coluna que corresponde à mãe é a segunda coluna. Ecoou baixinho, revolta no fundo das cozinhas. Depois nós temos a autora, que é número 1. Como foi a voz da autora? A voz da autora é a penúltima. Ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome, né? Eles tiraram o fome, não sei por que motivo. E por último, a filha. Essa gradação é importante para o sentido do poema. Não acho que ela deveria ter sido tirada de ordem. Então, o número 3, a filha. O número 3, a filha, é a primeira coluna. Recolhe todas as vozes em si. As vozes mudas e caladas das suas antepassadas, né, gente? Então, como que ficou numerado aqui? Ficou numerado 3, 2, 5, 1, 4. 3, 2, 5, 1, 4. Pode ter ficado bagunçado da forma como eu fiz, mas eu acho importante que essa gradação do poema, ela não é à toa, ela faz parte, inclusive,
da gradação, da história das pessoas negras, né, no país. Então, da comunidade negra é o que eu queria dizer. Então, essa gradação ela não podia ser desconsiderada. Para saber mais, sujeitos dessa literatura, essa literatura negra, tá? Maria da Conceição Evaristo de Brito é uma escritora brasileira. Ela nasceu em uma família humilde e é a segunda de 9 irmãos, sendo a primeira de sua casa a conseguir um diploma universitário. Ajudava sua mãe e sua tia com lavagem de roupas e as entregas, enquanto estudava. É uma grande expoente da literatura contemporânea, romancista, poeta e contista, homenageada como personalidade literária do ano pelo Prêmio Jabuti 2019 e vencedora do Prêmio Jabuti 2015. Além disso, Conceição Evaristo também é pesquisadora na área de literatura comparada e trabalhou como professora na rede pública fluminense. Suas obras, cuja matéria-prima literária é a vivência das mulheres negras, suas principais protagonistas, são repletas de reflexões acerca das profundas desigualdades raciais brasileiras, misturando realidade e ficção. Seus textos são valorosos, retratos do cotidiano, instrumentos de denúncia das opressões raciais e de gênero, mas também se voltam para a recuperação da ancestralidade da negritude brasileira, propositalmente apagada pelos portugueses durante os séculos em que perdurou o tráfico escravista e por suas consequências na sociedade brasileira. Não tinha que ter essa vírgula antes da sociedade brasileira aqui não, mas vamos lá. De fato, a ancestralidade é sempre trabalhada em Conceição Evaristo. Acredito muito que vocês deveriam ler Olhos d'Água. Eu vou mandar Olhos d'Água para vocês no grupo, porque eu acho que é uma leitura incrível. É um soco no estômago. Olhos d'Água, a gente lê e a gente fica sem fôlego ao ler cada conto, sabe? É um livro gostoso de ler, porque você lê um conto, depois você lê outro, as palavras, a linguagem não é difícil, porque é uma linguagem contemporânea. Eu acredito que as pessoas mais engajadas vão gostar muito de Olhos d'Água. Eu sou fascinada. Atividade número 2. Pensando como os diálogos entre os tempos históricos podem ocorrer, apresentamos 2 poesias que conversam entre si, marcando olhares distintos de uma mesma situação em função da diferença do pertencimento étnico dos autores. Perceba a ironia contida nos textos em diálogo. Irene no céu. Irene preta, Irene boa, Irene sempre de bom humor. Imagino Irene entrando no céu. Licença, meu branco. E São Pedro bonachão. Entre, Irene. Você não precisa pedir licença. Esse poema foi publicado por Manuel Bandeira e foi retirado do livro Estrela da Manhã de 1936. Lembrando que Manuel Bandeira era um homem branco, tá? Vamos lá. O que não dizia o poeminha do Manuel. Primeiro que o autor aqui chama o poema de Manuel Bandeira de poeminha. E nós já sabemos que o diminutivo na língua portuguesa, nós estudamos isso no substantivo. Acho que tinha escrito isso no livro didático de vocês quando a gente estudou para o substantivo. Não deu tempo a gente falar muito sobre isso, né? A gente estudou já à distância. Mas o diminutivo na língua brasileira, ele não quer dizer apenas uma coisa pequena. Às vezes pode ser carinhoso, mas às vezes pode ser irônico também, né? Igual aquela mulherzinha. É irônico. Não é carinhoso, muito menos de tamanho, né? Então, o que não dizia o poeminha do Manuel. Irene preta. Boa Irene, um amor, mas nem sempre Irene está de bom humor. Se existisse mesmo o céu, imagine Irene à porta. Pela entrada de serviço, diz São Pedro, dedo em riste. Pro inferno, seu racista, ela corta. Irene não dá bandeira, ela não é de brincadeira. Ó, o bandeira aqui, né? Mas com outro sentido, mas a gente pode perceber. Márcio Barbosa, Cadernos Negros. E aí nós temos um poema mais contemporâneo. Um poema mais contemporâneo que denuncia o racismo.
Ai, mas São Pedro não pode ser racista, Cláudia. Mas a gente não pode esquecer que a Igreja Católica foi, e São Pedro ele é uma figura da Igreja Católica, né? Então nós não podemos esquecer que a Igreja Católica foi muito responsável pela escravidão, sim, tá? Foi pela Igreja Católica, não venham falar, Cláudia, sua subversiva, Cláudia, sua... Vocês me conhecem desde o ano passado, vocês sabem que eu fui criada dentro da Igreja Católica, né? Era católica extremamente praticante, mas nós não podemos fechar os olhos para a história. E, historicamente, a Igreja Católica foi muito responsável também pela escravização da população negra, ok? Então, nós temos aqui um texto bem irônico e um texto que denuncia, né, o racismo. Será que Irene estava sempre de bom humor mesmo? Ou Irene tinha que ficar calada porque ela precisava obedecer para poder comer? Irene já é abolida, uma preta abolida, né, já depois da abolição, mas se hoje as empregadas, mesmo brancas, têm que ficar caladas, vocês imaginem as empregadas negras, né, funcionárias negras, em qualquer empresa, né? Se as brancas já têm que se calar, você imagine as negras. E quantas vezes a gente cala a boca para sobreviver? Quem já trabalhou quem já teve que trabalhar, quem já trabalhou principalmente no setor privado, sabe do que eu tô falando, né? Então, e olha que eu não sou negra. Então, vamos lá. Reflexão sobre os textos. É importante saber que a poética é uma forma de narração do mundo, mas também é, talvez acima de tudo, uma revelação do desejo utópico de construir um outro mundo. Se narramos o mundo através da poética, mas ao mesmo tempo almejamos outro, estamos desvelando o nosso descontentamento com este mundo presente. Queremos transgredir a ordem estabelecida. Não queremos mais olhar no espelho comum. Modificamos assim a visão através do espelho da paródia. Vocês lembram de intertextualidade que a gente assistiu, que a gente estudou no ano passado? Levei até a música de Chico Buarque, Quadrilha, levei Quadrilha de Carlos Drummond de Andrade. Vocês lembram disso? Nós podemos ver a intertextualidade entre o poema de Márcio Barbosa com o poema de Manuel Bandeira, e ele foi uma paródia, assim, do outro texto, né? Ele subverteu o significado do outro texto. Letra A. Quais as diferenças você consegue perceber entre os dois poemas quanto à linguagem utilizada? O texto 1, a linguagem em forma de frases. Frases curtas, né? Os versos, eles são frases curtas e geralmente frases que não estão interligadas. Apenas aqui, Irene sempre de bom humor. Também não está interligado. A única que está interligada é aqui. Imagina Irene entrando no céu, 2 pontos. E aqui, São Pedro, Bonachão com a de baixo. Porque aqui nós vemos um diálogo, então ele está interligado. Mas nas outras frases, nós podemos perceber no primeiro poema que as frases estão soltas, né? Que as frases são curtas e soltas. Versos curtos e soltos. Já no texto 2, nós estamos percebendo só quanto à linguagem utilizada. Já no texto 2, nós temos textos, nós temos frases elaboradas, as frases têm conectivos. Por exemplo, boa Irene, um amor, mas nem sempre Irene, nós temos o mas aí como conectivo, está de bom humor. Se existisse mesmo o céu, imagina Irene à porta, nós vemos que há uma ligação entre os versos, né? Além de tudo isso, nós percebemos que pro inferno, seu racista, ela corta, Irene não dá brincadeira. Ela não dá bandeira, ela não é brincadeira. Não, isso aí eu ia colocar que era uma diferença, a linguagem coloquial, mas não é uma diferença, porque a gente tem aqui São Pedro Bonachão, apesar que eu acho que a segunda é sim mais coloquial, é menos formal. A linguagem do segundo texto é um pouco menos formal também, tá? Vocês podem colocar isso. B. Márcio Barbosa utiliza-se da poesia para dar um recado de toda a população negra a São Pedro. Qual é esse recado?
Pro inferno, seu racista, ela corta. Irene não dá brincadeira, ela não é de brincadeira. Bom, Irene dá para aquele que fala para aquele que seria o porteiro do céu para que ele vá pro inferno, né? Vá pro inferno, seu racista. Irene fala sobre todos terem os mesmos direitos, porque São Pedro manda a lei pela entrada de serviço, né? Porque os pretos empregados, né? Que parece ser o caso de Irene nos 2 poemas, geralmente são mandados para a entrada de serviço, né? E não pela entrada social, pelo elevador social. O menino mesmo, Miguel, que morreu no elevador, ele morreu no elevador de serviço, né? Ele através do elevador de serviço, na verdade, nem foi pelo elevador de serviço, no elevador de serviço. Quando ela manda São Pedro para o inferno, ela manda todos os racistas indo para o inferno. O recado que ela quer dizer é que todos são iguais, né? Independente da raça, da cor, religião. Letra C. Você sabe quem foi Manuel Bandeira? Cite pelo menos 3 livros que ele escreveu. Bom, Manuel Bandeira foi um poeta modernista. Ele é um grande expoente do modernismo brasileiro, né? Vamos ver aqui. Nós temos o próprio Estrela da Vida Inteira, que de onde foi tirado o poema Irene. Nós temos Meus Poemas Preferidos. Temos Antologia Poética também, de Manuel Bandeira. Vamos colocar esses 3 aqui como exemplos, tá? Mas Manuel Bandeira, ele é incrível. Ele tem muitos textos bacanas. Adoro Manuel Bandeira. Fico lá em cima. Letra D. Márcio Barbosa publicou seu texto como parte de uma coletânea de poemas do grupo Quilombo Hoje, que atuava em São Paulo nos anos de 1990 e 2000, primeira década. Busque saber mais detalhes sobre a atuação deste coletivo e responda em que medida a poesia e a literatura tornam-se instrumento através da qual compreendemos melhor a nós mesmos e outros. O Grupo Quilombo Hoje é um grupo que divulga a literatura de negros e afrodescendentes. É uma porta para autores negros, né, para artistas negros. A poesia e a literatura, gente, elas são portas de compreensão para quem nós somos, porque a literatura é um espelho da vida. Eu expliquei isso para vocês no ano passado, né? E é através da literatura, através das artes de modo geral, mas nós estamos falando aqui de um tipo artístico específico, que é a literatura, é através dela que nós nos expressamos, que os homens se expressam, né? Através daquilo que é mais próprio do homem, que é a linguagem e a língua, né, em si, que é o que nós mais utilizamos para nos comunicarmos. Quando nós lemos Despidos de Preconceitos, nós conseguimos perceber dentro da literatura o outro. E ao percebermos o outro, nós percebemos nós mesmos. Pode parecer meio clichê o que eu estou falando, né? Meio bobo, talvez muito óbvio. Mas quando a gente se despe para que a gente possa ler o outro, a fala do outro, nós conseguimos ter empatia. Para entendermos o outro e entendermos assim todos os seres humanos. A literatura humaniza. Quem diz isso de maneira muito clara é Antônio Cândido. Antônio Cândido, ele diz que a literatura humaniza. Mas a literatura humaniza porque ela nos leva à raiz de quem nós somos, né? Nós conseguimos, quando nós somos assíduos na leitura da literatura, nós conseguimos elaborar melhor os nossos pensamentos, elaborar melhor o que nós somos. A partir da literatura nós conseguimos refletir, né, sobre o ser humano, sobre nossa vida, sobre nossa personalidade, sobre o que estamos fazendo aqui. Então a literatura, sim, é uma porta, é um instrumento para que nós compreendamos os nossos sentimentos e os sentimentos dos outros também. Porque a partir do momento que a gente compreende os sentimentos dos outros, nós também fazemos um paralelo e compreendemos os nossos próprios sentimentos. Vou tentar elaborar isso melhor e falar com vocês depois sobre isso. Letra E. Você concorda que a poesia só existe a partir do momento que utiliza como matéria-prima as vivências e convivências fundamentais de cada um de nós? Por quê?
Isso aí é resposta pessoal, né, gente? Mas eu concordo que sim. Porque a literatura, ela traz as imagens que estão no mundo através das palavras. Muitas vezes a literatura, ela traduz o mundo real, né? Ela imita o mundo real, que é o que a gente chama de ser verossímil, né? E aí, às vezes, os leitores percebem esses textos, independentemente de há quanto tempo eles foram escritos ou não. Os textos literários, a maior parte deles, têm uma universalidade, né? Tratam sobre assuntos que são universais. O amor é universal, a dor é universal, a fome é universal, a decepção é universal, é um sentimento universal. Então, a universalidade que é tratada na literatura, os temas universais fazem com que essa literatura, elas tragam as nossas vivências, né? As vivências dos seres humanos. A literatura é sim um instrumento para que nós conheçamos as vivências de outros seres humanos. Caso vocês tenham alguma dúvida, é só mandar para mim, ok? Beijo, até a próxima.